Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para um encontro da série Saúde Inclusiva. A série Saúde Inclusiva que tem como objetivo tornar acessível importantes informações em saúde a todas e quaisquer pessoas. Hoje à noite a gente tem um momento muito especial, né, vai estar conosco uma pessoa muito querida e a gente vai estar batendo um papo sobre um tema importantíssimo, que é o tema da cosmetologia natural, né. Será que a gente tem pensado sobre o uso de cosméticos? Será que a gente se preocupa em saber o que é que a gente passa no corpo? O que é que a gente passa no rosto, no cabelo, nos lábios, nas unhas. Será que a gente se preocupa com os ingredientes que compõem esses produtos? Na dúvida, o que que a gente deve usar então? Esses produtos prejudicam nossa saúde? Crianças devem usar cosméticos? Então vai ser um bate-papo muito proveitoso, vocês podem ver que vai ter muita coisa para a gente conversar. E quem vai estar conosco hoje é a doutora Sophie Bertrand. A doutora Sophie, para mim e para muitas pessoas, é um dos grandes nomes da cosmetologia natural do nosso país. A gente fica muito feliz, eu já chorei horrores, eu só choro desde que ela aceitou estar conosco, né. E a gente vai bater esse papo, Sophie, hoje, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem. Eu já queria começar começando, como a gente diz, né. Sophie, fala um pouco pra gente, sobre os cosméticos, industrializados, os químicos e o o que eles podem fazer com a nossa saúde. Então, boa noite. Um prazer estar com vocês. E para explicar simplesmente, geralmente assim, nós estamos agora numa fase de reconexão com a natureza. Então, a gente vem de décadas de utilização da química, né? A favor de determinados objetivos, né? Então, na cosmética, como em outras áreas da vida da gente, a gente utilizava ingredientes químicos com a finalidade de ter uma determinada textura, um determinado cheiro, né? E pouco preocupados, na real, sobre como que isso incidia alguns resultados em termos de saúde, né? A gente queria que Perfeito. a pele fosse esticada, mas a gente não sabia que aqueles produtos eram produtos que iam perturbar, por exemplo, o sistema endócrino, né? A produção hormonal dentro do corpo da gente. O que a produção, o que eu descarto desse produto, era uma coisa que ia prejudicar a biodiversidade ou a própria ecologia dos ecossistemas em quais nós estamos inseridos. Entende? Então, isso daqui eu vou te falar que desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito ligada à natureza. Eu sempre fiquei em choque com o Sim. jeito que a sociedade vinha levando a vida. Então eu sempre fuçava para chegar à origem de, peraí, se eu quisesse fazer eu mesmo, como que eu faria, né? E Tá. assim eu me descobri alquimista da vida. E é uma coisa que hoje é assumida, né? Eu já vivi com provavelmente a metade da minha vida e eu reconheço que eu gosto muito de entender como que funcionam as coisas e eu gosto de criar a partir de zero as coisas que eu vou utilizar. Então, eu entendo, sabe, o porquê que eu vou usar um determinado ingrediente. E eu só vou usar um ingrediente que eu sei que ele não me machuque e que ele não machuque o planeta, sabe? Então Perfeito, foi assim querida. que eu comecei. E quando eu me deparei com a composição desses produtos industrializados, geralmente tu nem consegue ler os ingredientes, tá? Isso entre nós Isso. seja dito. Quando tu começa a procurar na literatura científica o que esses produtos podem acarretar para a nossa saúde, para a saúde dos mamíferos, para a saúde de outros grupos de seres vivos, para os corpos d'água, para os solos, para o ar do nosso planeta, eu fiquei chocada. Falei, não, eu não quero participar disso aqui. Deve Perfeito. existir um outro caminho.
E você me conhece, né? Porque a gente já se conhece um pouquinho há algum tempo, pelo menos através dos ensinamentos. E eu vou te falar, o que sempre ressoa na minha cabeça é que todos os problemas que a gente encontra na nossa vida física, eles encontram suas respostas na natureza. Eu tenho certeza Perfeito. absoluta disso. Absoluta. Perfeito, Sophie, perfeito. Eu compartilho o mesmo pensamento que você, Sophie. Inclusive, experimento isso, tanto em Uhum, mim como também nos meus filhos. E com certeza. falando em filhos, Sophie, eu queria que você falasse um pouco para a gente essa questão de cosméticos e infância. Eu vou te contar, nesses 2 anos que eu tenho feito a minha transição, né? Eu não tenho filha mulher, eu não tenho menininha, né, diferente de você, eu tenho 5 meninos, né, mas mesmo assim, quando eu observo, assim, uma criança, vamos pensar, uma menina de 5 anos, toda maquiada, né, às vezes indo para salão fazer as unhas, colocar alguma coisa no cabelo, né, assim, muitas vezes pegando os anos da primeira infância. Sim. Acordou, Sophie? Não, 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 meu marido Ah, tá. apareceu. Tranquilo. Manda um abraço para ele. Eles vou dar um abraço para você. Então eu queria que você falasse um pouquinho, querida, de toda essa questão, porque, assim, eu fiquei em pânico quando eu li exatamente um ponto que você já tocou, o quanto, esses cosméticos para as crianças, né, eles são disruptores endócrinos, né, eles vão atingir em cheio. Eu cheguei a ler artigos que vão falar da causa da infertilidade, né, em Talco? crianças. Talco, isso. Então eu queria que você falasse um pouco, minha flor, sobre essa questão do cosmético e infância, né. Eu vou te falar que eu comecei a escrever esse meu livro sobre a cosmetologia natural quando eu engravidei da Lilu, que é a minha primeira filha, né? Tá, Porque assim, eu sou perfeccionista, eu acho, né? E para mim não tem nada mais sagrado do que um bebê, né? E também eu vejo que assim, ele a princípio depende totalmente da gente, né? E eu queria fazer o melhor possível. E eu me via como uma bióloga muito ligada à natureza, porém inserida dentro de uma sociedade super viciada em petróleo, né, em química, isso, em, isso. em ingredientes artificiais. E eu falei, eu não quero isso para minha bebê. Eu quero preservar ela disso, mas um bebê tem suas necessidades. O bebê precisa, né? A gente precisa usar fralda. Às vezes o bebê pode assar, né? A bundinha. Então, assim, eu precisei criar todas essas receitas, essas fórmulas, para que a hora que precisar de alguma coisa, eu pudesse estar, né, cuidando da minha filha, porém com produtos que eu confio de olhos fechados. Então, por que é tão importante? Quando o bebê nasce, assim, bebê ser humano, né? Todos os bebês de todas as espécies são sempre muito mais vulneráveis do que a forma adulta. Eu estou falando como bióloga aqui. Mas o bebê ser humano, quando ele nasce, na verdade, se ele nascesse pronto, maduro, ele já não passava pelo canal vaginal. Então, ele nasce bem necessitando uma preservação do mundo exterior, pelo menos nos primeiros 3 meses. Tá? Então, ele nasce sem sistema imunológico, ele nasce assim, sabe, ele não enxerga direito, ele é muito vulnerável a tudo. Lembrando que a pele é nosso maior órgão de desintoxicação e que ela é totalmente permeável. Quando você usa um perfume num bebê, perfume, até pessoas que entram em contato com o bebê não deveriam estar usando perfume, porque esses Perfeito. produtos têm substâncias voláteis que podem muito prejudicar a parte neural do seu bebê, a parte digestiva tão delicada ainda, se entende?
tudo que você aplicar na pele do seu bebê vai para o sangue do seu bebê. Isso pode criar cólica, pode criar dor de cabeça, o bebê pode ficar tudo agonhado por conta disso. Você falou talco, o talco é comprovado, ele é cancerígeno. A gente aplica nas nossas criaturas mais sagradas, que são os nossos bebês. Então, sabe, os bebês e as crianças pequenas, pelo menos até 2, 3 anos, a gente deveria tratar com maior cuidado, não só com a alimentação, mas também com tudo que rege a higiene. E pensamos, um bebê não precisa de um condicionador de cabelo, não. Você entende? Então, a gente raciocina como se fosse um mini ser humano, mas ele é muito além do mini ser humano. Entende? Ele é um ser humano em desenvolvimento, assim, ele vai se tornar. Então, por enquanto, tu não precisa de perfume, sabe? Tu não precisa de shampoo, aí tem todo esse kit que vem, mas é um kit, é marketing. É comercial Isso, aquilo ali. Não é isso. você observando a necessidade da sua criança. Entende? Então, assim, ó, o que vai precisar um bebê? Eu ainda vou fazer um vídeo para o meu canal do YouTube para mostrar o que contém a bolsinha da minha filha. Porque eu vou te falar, o que tem? O talco, tu sabe como que eu faço meu talco? Isso é uma receita inédita que ainda não fiz também, eu quero explicar. Eu postei uma vez no Facebook, mas o conteúdo do Facebook se torna uma coisa extremamente efêmera e some, né? Eu pego uma mandioca, como que se chama mandioca no sertão? Macaxeira. Macaxeira orgânica. Tiramos o veneno o máximo possível da nossa vida, né? Eu vou bater ela crua com água. Aí eu vou pegar um voal, uma panela furada, eu vou passar minha macaxeira batida crua com água, eu vou espremer a água dela e eu vou deixar na vasilha sedimentar o amido dela. Eu vou tirar a parte que está no voal, eu posso desidratar e fazer uma farofa depois cru de vegana. Mas o que sedimentou, que como que eu posso dizer, esse amido dela, eu vou escorrer a água e eu vou desidratar esse amido. Quando está bem sequinho no desidratador, eu vou passar no liquidificador e vai fazer um pozinho. Esse é o pó que eu utilizo de talco para a bundinha da minha filha. Ai, que maravilha, Sophie. Mas tu poderia estar utilizando fécula de batata? Araruta. Araruta. Aqui, com os gêmeos, a gente usa araruta. Claro. Aí, por exemplo, o bebê tá com muita assadura. Coloca um pouquinho de óleo infusado de calêndula, que é um azeite, tu coloca as flores de calêndula e tu deixa lá solarizando por uma semana. Assim, pronto. Você entende? Tá tudo aqui. Eu não sei como, porque eu não quero que isso tenha cunho religioso. Deus, fonte, o universo, tudo, nas plantas, principalmente. Nós temos tudo que nós precisamos para resolver os nossos problemas de pele, de cabelo, de olheira, de saúde de modo geral, sabe? Isso. Sophie, eu sempre, assim, você vai falando e vai provocando muitas efusões, assim, em mim, sabe? Eu vou entrando em ebulição, sempre que eu te escuto, né? E quando eu te escutando agora e pensando que a gente está tão condicionado, né, Sophie, pelos apelos de uma indústria muitas vezes manipuladora, que hoje mais cedo eu estava falando numa emissora aqui com uma querida amiga, e eu dizendo para ela assim, o nosso condicionamento é de tal ordem, Sophie, que agora eu vou dizer para você publicamente, tá? Quando eu fiz o primeiro curso seu, eu olhava para você assim nas primeiras aulas e eu pensava, essa mulher é louca. Ela é louca, ninguém vive sem cosméticos, o que é isso? Não dá para viver sem shampoo, sem condicionador, sem o creme que hidrata o lado esquerdo do cabelo e depois o creme do lado direito, não dá. Aí, exatamente, eu fui me rendendo às suas falas, ao que você traz nos e-books, e é incrível, querida, assim, foi descortinando na minha frente, que hoje, Sophie, a minha postura é o contrário. Hoje eu já me questiono como é que eu passei 40 anos vivendo com tudo isso. Condicionamento.
Eu vou te falar Isso. uma coisa que é muito importante, que a gente tem que lembrar todos os dias. Nós estamos num momento de despertar consciencial imenso. Imenso e muito rápido, Perfeito. como nunca aconteceu antes. O que a Tá. gente não pode fazer é o que você acabou de fazer, se condenar com a consciência que tu tem hoje pelas ações e decisões que você tomou ontem. Você Tá, é querida. injusto. Isso te faz Sim, mal. E não sim. ontem tu fez o melhor que você sabia na época, na luz da tua consciência. Se tu soubesse melhor, tu teria feito, com certeza. É Entende? verdade. Verdade, Então, querida. treinando daquele jeito, porque eu também sou que nem você, eu tendo a fazer isso. Ah, se eu soubesse por que eu fui, nossa, eu fui muito. Não, a gente não sabia. Os erros, eles são lições, eles são aprendizagem, né, da nossa vivência aqui nessa terra. A gente está despertando para a vida o tempo todo. Hoje, você está, né? Agora você se ligou de uma coisa fundamental para você que faz tanto sentido, que toda a sua família, com seus 5 filhos lindos, eles vão herdar disso, eles vão evoluir, crescer diferente, porque você tomou essas decisões. Entende? Sim, sim. Tudo acontece sempre na hora certa, no momento certo. Por mais que a gente às vezes não entenda, às vezes parece umas lambadas da vida, e eu sei, porque assim, eu É. acabei de passar por uma meio difícil essa semana, mas eu sei que lá para frente nós entendemos, e com base nisso a gente desperta mais ainda, e desperta mais ainda. A humanidade está passando por um despertar desde o início deste ano, minha linda, que é assustador, porque já todo mundo foi forçado fora da zona de conforto. Porém, como eu disse para minha mãe, eu acho que eu esperei minha vida toda para viver esse momento. Tá, Porque querida. finalmente nós estamos despertando para essa vida de natureza, essa reconexão, a importância que nós temos de reconectar com a natureza. Somos nós a natureza, fazemos parte dela. A gente não pode viver Isso. fora dela. Não, querida, não. E realmente, Sofia, esse momento há sim uma evocação, um clamor a essa reconexão, tanto com a natureza, como assim também com a coletividade, né. Eu acho Com que certeza. isso estava ausente na gente, né, e nada melhor do que o sofrimento, do que situações extremas para nos fazer entender o que realmente é importante nessa nossa passagem aqui. Uhum. Nesse sentido, Sophie, pensando justamente a reconexão com a natureza, com o que ela nos oferta tão bondosamente, eu queria que você falasse um pouco sobre a cosmetologia natural, né? O que são cosméticos naturais? Porque tem gente que pensa que é assim, Sofia, assim, a transição é um caminho tão árduo, minha amiga, porque olha, a gente tem que brigar, lutar, remar contra a maré do condicionamento, né? Dos apelos, do que vão dizer assim. Eu escuto amigas dizer assim: como seus filhos não usam filtro solar? Sabe, Ah, assim, né, parece que eu sou a mãe monstro, né, e eu aham. tenho total consciência do que é que eu estou fazendo, do que estamos fazendo, né. Então a gente tem que lutar contra o condicionamento, aí quando a gente luta com o condicionamento contra o condicionamento, aí vem uma outra imposição, cosméticos naturais são mais caros, né, é uma outra sacada capitalista, é uma outra então, várias pessoas já me disseram, Sofia, na minha trajetória: "Olha, eu queria muito mudar, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro, não consigo". Aí, às vezes, eu até brinco, assim, que é uma das receitas suas que tá aí no descritivo do vídeo, aí eu até brinco, eu disse: "Olha, tu não tem dinheiro para comprar um leite de magnésia?". "Como assim leite de magnésia? A gente não tá falando de desodorante?". Eu: "Então". Aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa maravilha que é a cosmetologia natural, que, por exemplo, a gente pode ir pra feira livre comprar os Claro. ingredientes dos cosméticos. Sim. Então, como eu te falo, eu sou uma alquimista. Então, como que funciona a cosmetologia? Cosmetologia é basicamente assim, para mim, higiene e cosméticos andam de mão dada, porque eu sou uma pessoa muito simples. Então, assim, eu vou utilizar cosméticos que as pessoas se referem a tipo batom, essas coisas de você se embelezar toda. Isso pontualmente, por exemplo, quando a gente toca música chorinho, né, que com a etiqueta você tende a
fica tudo trabalhado um pouco, né? Porque é uma música bem fina e tudo mais. Mas, assim, de modo geral, eu sempre tenho em mente aonde que eu quero chegar. Então, por exemplo, eu tô com olheiras, então eu vou usar um cosmético natural, que vai ser, por exemplo, um tônico para estimular. Veja bem, o que tu quer que esse produto faça? Eu quero que ele apague a olheira? Não, eu quero que ele resolve a olheira. Então, eu, como alquimista, eu vou procurar elaborar uma receita que resolve. Então, eu tenho que entender de onde que vem essa olheira e utilizar antídotos, vamos dizer, naturais para resolver isso daqui. Olheira é cansaço, é intoxicação, né? É distúrbio alimentar, é falta de sono. Sim, Então, o que que eu vou fazer? perfeito. Eu vou utilizar ingredientes que são estimulantes. Chegou a meu bebê? Vida Ai, real, vida. acordou. E ele vai me trazer o bebê, tá? Pronto, tá bom. Se você quiser, a gente dá uma pausa, Sofia, é super tranquilo. Tá, ele já vai me passar a bebê. Desculpa, ela acordou. É normal que ele Não, emociona. não se Mas assim, preocupe, só querida. para responder a tua pergunta, Tá, em todas as transições, a partir do momento que tu sai do normal, do convencional, você vai sofrer bullying. Por quê? Porque você mexe com a zona de conforto alheia. E eu vou te falar uma coisa. Quando tu não quer mudar, tu as desculpas. Quando tu quer perfeito. mudar, tu as soluções. Então as pessoas que falam, não, mas é caro. É a primeira desculpa esfarrapada. Ô, mamãe. Ai, meu Deus, que delícia. Ai, a gente tá roubando sua mamãe pequenina. Por favor. Então, ela tá aqui precisando do colinho. Hoje foi um dia que eu gravei muito de manhã e de tarde eu fiquei meio ausente, Ai. ela tá aqui. Mas então, é isso, sabe? Então, muitas vezes as pessoas vão querer achar uma desculpa. Tá caro. Isso vale com alimentação natural também. Muito obrigada. Entende? Vai valer Sim, para tudo. Quando tu não quer, não tenho tempo, é muito caro, não tenho os ingredientes, a minha vida não permite, enfim. Então, assim, isso. o que eu vou te falar? Por exemplo, a ideia é que, como as pessoas geralmente não estão preparadas, elas Mamãe. podem reclamar um pouco e achar, por exemplo, você não usa filtro solar. Você não fala nada. Você fala, sim, claro, eu uso, só que eu faço ele, fabrico ele. Entende? Uhum. Então, é uma técnica simples. O meu Tá, objetivo, tanto com a alimentação como o meu estilo de vida, eu procuro não confrontar, não julgar, perfeito. ficar bem na minha, e se eu vejo o interesse genuíno da pessoa em querer aprender, aí eu compartilho o meu conhecimento, eu dou umas amostrinhas, eu ensino a Perfeito. fazer, mas sempre Tá, usar muito amor e muito humor, e muito jogo de cintura. perfeito, Porque eu vou te perfeito. falar assim, a gente também, nesse momento de despertar, a gente está chegando a um paroxismo de muita separação entre as pessoas. Nossa, Isso, eu nunca vi querida. tanta separação. E a separação, ela é muito ruim, entende? Porque as pessoas, muita luz, né, meu amor? As pessoas, elas separadas, elas são enfraquecidas. O que você precisa relembrar a todas as pessoas é que somos um, mas realmente, sabe, unidos. Eu posso ser francês, você pode ser brasileira, mas no fundo, nós somos dois seres humanos. Nós precisamos o Perfeito, quê? querida. Amar e ser amada. E estar, sabe, quando você está nesse estado, irradiando isso daqui, e sem incoerência no seu viver, conectado com a natureza, você acaba simplesmente iluminando, brilhando, mostrando o caminho. Por isso que eu estou te falando esses meus projetos, porque é uma questão de, através do seu exemplo vivido, você convence muito mais do que através das suas belas falas, por exemplo. E eu acho Verdade, que eu entrei querida. nessa fase. Eu quero mostrar para as pessoas, não quero convencer ninguém, eu só quero Tá, ser e que meu exemplo inspire. É isso que eu quero fazer. perfeito.
Perfeito, já inspira muito, minha amiga, muito. Sophie, deixa eu lhe perguntar, tá tranquilo aí para ela? Você Tá. quer apagar a luz? Se você precisar diminuir a luz, é muito Não, tranquilo, a eu gente tô, toca com o áudio. eu tô tampando para ela a vista aí da luz, tá ótimo. Ah, ô meu amor, muito obrigada por ceder a mamãe um pouquinho. Sophie, dentro de tudo isso, querida, em se tratando de saúde, né, benefícios de usar cosméticos naturais, né, pra nossa saúde. Elementos. Que você diz pra gente? Bom, um é que assim, ó, se a gente desmama dos cosméticos convencionais é porque eles causam inúmeros problemas de saúde. A Ah, primeira vez que eu me deparei com essa situação, assim, esse problema que tinha esses produtos, é porque eu tava pessoas que vinham me visitar na feirinha, que eu também fui feirante uns anos aqui em Foz do Iguaçu, e eles me mostravam problema de pele no pescoço, porque regra de condomínio, eles tinham que limpar o banheiro de janela fechada. E eles se tá, intoxicavam com produtos de limpeza. Começou por aí, né? Aí depois eu tá. pude ver pessoas usando muitos hidratantes com a pele ressecadíssima, sabe? Aparecendo um monte de mancha no rosto depois de utilizar uns cremes, uns filtros solar. E aí eu comecei a ver que, nossa, os produtos estavam fazendo o oposto do que eles estavam alegando. Como Uhum. assim? Como assim? Então foi aos poucos, né? E eu pude ver que realmente esses produtos não faziam o que eles diziam, né? O que eles vendiam. E, além disso, eles estavam piorando a situação da gente, né? Como você falou, imagina o talco. O talco acaba sendo um produto cancerígeno, criando infertilidade. Como assim? Então, sabe, simplesmente foi isso. Para mim, os produtos industrializados, hoje em dia, ficaram sinônimos, pelo menos, né, até pouco tempo atrás, de produtos que acabam prejudicando a saúde dos Sim, ecossistemas, a saúde das pessoas, tá? Graças a Deus, agora tem empresas que estão despertando, que estão criando isso, produtos muito melhor, diferenciados, eles têm isso. outra relação com seus colaboradores, seus funcionários, outra relação com os ingredientes que eles selecionam, né? Um outro modo de tudo, né? Eu noto Sim, que realmente a consciência despertou. Mas é um perfeito. processo, é um, né, dois, três empreendimentos diferentes, Isso. e eu sempre falo, o maior voto é o que tu faz com o teu dinheiro. O que que você compra? Onde que você invista, né? Que você fala, eu quero mais daquilo no meu mundo, né? Isso. Esse é o voto mais eficiente, o mais direto, sem equívoco, sem corrupção, né? Porque você acaba investindo. É isso que você quer ver, galera. Bom, você Oh, acaba mamãe. investindo, né, no que você quer mais. Então, por isso que eu sempre falo, supermercado não é lugar de comprar comida. A feira é, porque quem te Isso, nutre é o pequeno produtor, né? Agora, isso. tipo, e é isso, nós temos que apostar e injetar o nosso poder aquisitivo, o nosso voto, e eu quero mais daquilo conscientemente, sabe? Isso, E, querida. e olha que mercado sensacional essa cosmetologia natural. Então, sim, realmente tem pessoas que te falam, é uma jogada comercial, mas que jogada comercial inteligente. Que topo! Sabe, uma vez uma pessoa me falou assim: Sophie, cuidado, porque as pessoas aqui no Brasil são muito ligeiras para roubar as receitas. E eu falo: mas que nada, que roube as minhas receitas. Eu quero ver esse Brasil inteiro cheio de receitas da Sophie. Eu quero, eu Ótimo, quero. ótimo, querida. Por favor, porque ideias e criação. Perfeito. Eu tenho muitas para dar. Eu não dou conta de divulgar tudo que eu invento. Então, por favor, eu quero ver pipocar padarias crude vegana. Eu quero ver pessoas criando seus cosméticos naturais com base no que aprendeu comigo e aprendeu em outro lugar. E vai em frente, porque o mundo precisa desses empreendedores que sacaram que a sustentabilidade que envolve a saúde do planeta, a saúde das pessoas, a terceira perna dela e a sustentabilidade financeira. Dinheiro Perfeito. foi muito mal falado, mas dinheiro é apenas energia.
qual que é a sua tonalidade energética. Eu não vejo o dinheiro como uma coisa ruim. Pelo contrário, eu acho que é importante que a gente utilize ou reatribui ao dinheiro uma energia positiva, favorável. É uma energia de troca. Adoro trabalhar com escambo, com troca, sabe? Sim, Principalmente com as outras mulheres. Ah, eu tenho sim. esses dons para te dar. Oh, eu amo, diz a outra. E a outra diz, mas eu tenho esses dons para te oferecer. E é isso. Que mundo mais belo quando funciona assim, sabe? O Isso. dinheiro é uma outra energia. Se eu não tiver nada para te oferecer, que eu pudesse te oferecer, eu tenho essa energia de troca que se chama dinheiro. É assim que o dinheiro apareceu, nasceu, né? Então, Sim, né? sim. É verdade. Sophie, e já que você tocou nesse assunto de dinheiro, eu acho uma coisa bem interessante, assim, de novo, eu vou tocar na questão dos nossos condicionamentos sociais, né? É uma das coisas que eu mais escuto, seja em relação à alimentação ou a cosméticos, a cosmetologia natural, essa desculpa, como você já colocou, né, de que é caro. Né? E uma coisa que eu observo, que eu tenho observado nesses anos, é a capacidade da maioria das pessoas não gastar, não investir na saúde, mas investirão na doença. Uhum. Ou investia mais nos cuidados do carro do que nos cuidados do seu próprio corpo, Perfeito, querida, né? exatamente, exatamente. Então, Eu vi uma comparação uma vez, Sophie, que dizia assim: você encheria o tanque do seu carro no pior posto da cidade, naquele posto que você sabe que a gasolina é adulterada, que vai prejudicar. Não, a gente paga mais caro, a gente às vezes até passa tempo numa fila de posto para colocar no posto que é o top da cidade. Aí o autor perguntava: por que que você então vai dar o que é pior para o seu corpo? e tu sabe o que que eu vi? Porque tem muitas pessoas que acabam entrando em contato comigo para consultar, para tentar encontrar um caminho, seja com Ah, alimentação, com a saúde, com essa questão de cosmetologia natural, quando tem projeto e tudo mais. E o que eu mais vi nos últimos 3 anos, principalmente, cada vez mais gritante, é essa falta de amor próprio. perfeito, Mulheres, nós querida. temos uma falta de amor próprio porque a gente foi empurrado, forçado por uma sociedade vã, fútil e doentia a tentar seguir um exemplo, obrigado, a seguir um exemplo que a gente não tem condição de seguir. Nós não somos Gisele mulheres, assim, a gente não foi, assim, acostumada a aceitar que nós somos, com todas essas coisas que a gente qualifica de defeitos, né? Ah, a gente Uhum. não tá com aquele corpo de sereia de Photoshop? É porque mulheres é assim, mulheres são as 4 estações, a gente, né? Quando, tipo, por exemplo, a maternidade, ela transforma o corpo da gente. Essa sociedade, ela Sim. quer que a gente seja mulher macho, eu bem, se ela precisar, tô aqui. Entende? Então, eu estou fazendo todo um trabalho para tentar fazer com que as mulheres voltem a se olhar com olhos amorosos, porque nós somos a Perfeito. base da nossa sociedade. Nós geramos e criamos os filhos, nós geralmente produzimos o alimento dessa sociedade, tá? E se nós estamos faltando de amor para nós mesmos, falta amor para a gente ser capaz de dar na nossa volta. Então, cria uma sociedade tal como a gente está encarando. E não é culpa da gente, são milhares de anos de muita submissão, muita repressão, muito sofrimento, né? Nos obrigando a ter um trabalho de serviço mesmo, né? E não tanto de realização própria, de, sabe, de brilhar, de florescer como nós somos. Então, agora eu vejo o florescimento do sagrado feminino, que é nada mais do que a mulher se apoderando novamente de todos os seus dons, né? Assumindo a sua. Depois que eu engravidei da Lilu, eu falei para o meu marido: acho que agora eu vou assumir que eu sou uma bruta selvagem.
E eu falo isso com muito amor no coração. Por quê? Porque essa Sim, sociedade não te permite ser essa bruta selvagem, sabe? Você tem que ser aquela mulher comportadinha, caladinha, que é sempre bonitinha, sempre disposta, sempre oferecendo o que essa sociedade está acostumada. Isso é um mito. Isso deixa a gente doente. Aí por isso que as isso, mulheres queimavam os sutiãs na década de 70, porque isso daqui ninguém merece. Mulher não é sim, isso. Mulher é toda essa sensibilidade, é toda essa variedade, é todo esse poder que nós temos. Quem passou por um parto natural, você que passou por 4 partos, sabe melhor do que qualquer outra pessoa. Que forte nós temos. A mulher dobra, mas não quebra, não é? isso, sim, Somos da terra. Mulheres, mais do que homens, sofrem muito por essa questão da cosmetologia, porque nós temos muito mais gestos de beleza diário do que homem. São tipo dezenas e dezenas de gestos de beleza. O homem, ele não tem tudo assim, como você falou, né? O creme do lado esquerdo do cabelo e os olhos, e o negócio ali e ali e ali, tem que se depilar e tem que isso e a pele assim, as unhas, tal. Não, o homem ele faz o quê? Ele vai barbear, pronto, vai para a rua, você entende? E nós somos muito da terra, então nós sofremos muito mais o impacto desses químicos do que homens, tá? E o nosso sistema sim, endócrino é extremamente complexo, extremamente rico, extremamente perfeito e extremamente maltratado, né? Então, sim, quanto mais a mulher retoma esse amor próprio, mais ela começa a conscientizar-se de que todos os gestos para com seu corpo, para consigo, devem ser, sim, senhora, declarações de amor. E é perfeito. muito mais simples do que você imagina. Por isso que quando você me mandou aquele recado dizendo, eu amei, eu entrei na minha cozinha depois de assistir o seu curso lá, e eu abri os meus armários, tinha fubá, tinha verde oliva, tinha sei lá quê, e eu podia fazer uma máscara lá para minha pele, para ficar mais linda. Às vezes a gente não tem condição, eu não, sabe, por isso que eu sempre falo, qual que é a minha pegada? Eu quero que seja simples, eficiente, barato e muito prazeroso, sabe? Perfeito. É assim que eu funciono, porque eu penso, mudar já é muito difícil. Então, se além disso a gente se complica, deixando a coisa complicada, cara, fora de alcance, eu tenho que fazer, mas nenhum prazer eu tiro disso, eu tô fora, e eu sei que a pessoa não vai aderir, ela não vai Não, poder integrar essa mudança e levar isso para a vida dela, enquanto é só isso que eu quero. Eu quero compartilhar com ela coisas que vão deixar a vida dela mais bela rapidamente, porque perfeito. ninguém tem tempo hoje em dia. Ninguém tem Isso, tanto dinheiro assim. Ou às vezes tem, mas não está ligado com essas questões, né? Então, assim, eu vejo que essa dimensão econômica, eu te falo, os procedimentos de cosméticos, por exemplo, as pessoas que querem fazer procedimento de lipo ou de botox, qualquer spa da vida, qualquer cremezinho super bem inflamado, é tudo extremamente caro, isso. tá? Agora tu vai fazer lá um pó dental, tu vai gastar, sei lá, R$ 5, tu vai ter pó dental para quanto tempo? Entende? Então eu sempre recomendo. Eu posso fabricar para você? Posso, mas eu prefiro 1000 vezes, ao invés de te dar o peixe, eu prefiro te ensinar a pescar. Por quê? Porque Perfeito. somos 8 bilhões de seres humanos. E eu quero que todo mundo possa levantar e sair andando forte desses conhecimentos, tão simples que consiga lembrar, tão barato que consiga fazer, qualquer pessoa, mesmo da favela, né? Por quê? Porque Perfeito. todos nós temos essa capacidade. Mudança está no coração e na capacidade de cada um. Sabe? Eu só penso assim, se eu quero ser um instrumento da mudança, ela tem que ser essa mudança com essas características. Simples, barata, rápida e prazerosa. Perfeito, querida. Sophie, logo no começo aí dessa tua fala, né, quando você situa o feminino, na nossa cultura, nossa, eu me sinto muito representada, querida, por essa sua fala, porque é incrível, eu assumi os meus fios brancos, né, Eu não vai também. dar para você ver, não sei se vai dar para você ver, mas assim, eu tô e
tem uma coisa engraçada, sabe, Sofia? Já aconteceu 2 vezes, quando eu tô com os gêmeos, né, eles têm 1 ano, eu tô com 42, com fios brancos e tal, e aí alguém olha e diz assim: "Nossa, é seu netinho?" Aí eu: "Não, é meu filho". Aí a pessoa: "Ah, meu Deus, me desculpa, por favor, eu não queria lhe ofender". Eu fico procurando onde é que tá a ofensa, Sofia, assim, porque essa sou eu, assim, se você vê como vó, como mãe, assim, eu não consigo localizar, eu sei que para muitas pessoas isso talvez chegue como ofensa. Pronto, eu não consigo encontrar ofensa no envelhecimento, nos sinais do tempo, não consigo. É, Então já teve uma situação que eu é que fiquei consolando a pessoa, assim, do tipo: "Não precisa ficar me pedindo desculpas, ô claro. Não, mamãe". mamãe é mamãe, colhe de mamãe Com e colhe de certeza, mamãe. querida, fique à vontade. Então, assim, eu precisei, Sofia, ficar consolando a pessoas: "Olha, não tem problema nenhum, você não me ofendeu, não precisa pedir Claro. desculpas", né. E eu vivi uma outra situação, só para compartilhar, essa você vai me achar bem grossa, viu. Eu fui bem grosseira com a pessoa, na verdade, assim, quando eu percebi, Sofia, já tinha saído a resposta. Quando eu estava grávida dos gêmeos, eu estava com 41, né, e os cabelos já estavam brancos e estava bem mais curto. E aí eu estava saindo do consultório da minha médica quando a gente encontrou uma pessoa conhecida e ela disse: "Olha, ela está grávida novamente, dessa vez eles são gêmeos e tal". E aí a pessoa olhou para mim e fez bem assim: "Nossa, você vai ser mãe com cara de vó". Sophie, quando eu vi já tinha saído, aí eu disse assim: "Meu amor, que culpa eu tenho se com 40 eu tô ovulando como 20". Que ótima essa resposta. Claro, Escapuliu, sabe. E porque você está tão certo. É, porque essa é uma si vitalidade, né? Na verdade, assim, cara de vó nos olhos seus, meu amor, porque a gente, na verdade, eu também, ó, a Gabi eu ganhei com 40, né? sim, sim. E é isso, e tipo, nós estamos com uma vitalidade tremenda, por quê? Porque o poder da natureza é esse. Quando você respeita as leis da natureza, você envelhece com charme, na verdade, né? Você envelhece com disposição. Eu vejo, assim, isso daqui, quando comecei a realmente, assim, tocar minha vida deste modo natural, porque eu, como todo mundo, fui criado por pais que estavam inseridos na sociedade, questionando pouca coisa, bem convencional, entende? E com 20 anos, eu não tinha a saúde que eu tinha com 31, quando eu tocava a vida com muito menos dinheiro, comendo assim, Sim, nunca comendo nem arroz nem feijão, né? Eu, na verdade, tomando suco verde e tal, e utilizando muito poucos produtos. Meus alunos, com 20 anos menos do que eu, não me acompanhavam no mato, de tanta disposição, de tanta energia que eu perfeito. tinha. Então, assim, tipo, Isso. os meus dois filhos, se for ver, aos olhos desta sociedade, com suas regras e seus como que eu posso te dizer? As suas convenções, né? Tipo, a partir de 35 anos, gestações de risco. Depende para quem. As minhas gestações foram inacreditáveis, sabe? Super gostosa. Eu dei luz Perfeito. sozinha, assim, com uns bebês assim maravilhosos aqui em casa, bem tranquila, sabe? Então não tem. Depende muito. Eu conheço mulheres realmente com muito menos idade que estão muito ruim de saúde. E que a Isso, saúde e a idade não é coisas que se contam em círculos, né? Ou em idade gregoriana, assim, calendário gregoriano. É uma coisa isso. psicológica. Aonde você está? Você pode estar 20 anos velha na cabeça. E tu pode estar com 40 com uma disposição, como você falou, de 20, né? Isso, isso. E eu nessa essa experiência, Sophie, parece engraçada, né, tem até algumas pessoas aqui comentando no chat, mas assim, eu passei dias, assim, refletindo e eu me encontrei, sabe, assim, eu me encontrei nisso, eu disse: "Poxa, a minha preocupação hoje é como é que eu tô por dentro", Sim, sabe, não é o maquiar estético. E que sim. Sofia, eu vou te contar, não é fácil, não é fácil não, não é, mas é muito libertador, querida, ser uma mulher assumida, Eu vou sabe, te assim, fazer diz assim uma reflexão que eu acho que todo mundo aqui, mesmo quem assiste, vai concordar.
Quem já Perfeito. não encarou uma mulher madura, vamos dizer 50 e poucos anos, pintada, feita uma Barbie, mesmo bem pintada, mas pintada, sabe? E olhar aquilo ali e achar isso bonito. Agora, quem já não se deparou com uma pessoa madura, tão realizada, simples, sem cosmético nenhum, e falar: nossa, que pessoa tão linda, que coisa mais Isso, linda, sabe? isso, Tem um pequeno querida. produtor orgânico aqui que produz várias polpas de fruta orgânica. Ele até construiu uma máquina bem engenhosa para produzir o próprio café orgânico dele. É um senhor grande Ah, idade. Ele é lindo. Ele não tem acredito. nada de cosmético, você entende? Para mim, a verdadeira beleza é você estar tão alinhada dentro, tá tão bem de vida, assim, porque tu não tem nenhum conflito, tu não tá querendo parecer, tu não tá querendo enganar, então tu acaba tendo Isso, uma beleza, ela irradia de dentro para fora, né? Você entende? isso. E a beleza realmente está no olho de quem vê. E quem está sintonizando com essa vibração de pureza, de integridade, de coerência e tudo mais, vai te achar linda e radiante. Porque você está Uhum, realizada. Agora, não adianta forçar a barra. A pessoa, por exemplo, que isso. não está com tudo isso resolvido, não adianta assim, agora eu sou New Age, eu vou me reinventar, tarará, mas lá dentro não é assumida ainda, vai Não. soar, você vai sentir que tem ainda uma coisa que precisa ser resolvida, entende? Isso, Sophie, exatamente, querida, exatamente. E essa relação, Sophie, do feminino com a produção dos próprios cosméticos, ela nos liberta, querida. Nossa, com certeza. Ela nos permite encontrar o próprio eixo, sabe? E dizer assim: "Poxa, eu não preciso correr para tal loja para comprar tal produto da propaganda, sabe, porque não é essa a lógica, não é esse o caminho, assim, eu carrego eu tenho 2 anos da minha transição, e eu carrego dentro de mim um sentimento de libertação muito grande, e tô começando a ver isso nos meus filhos, Sofia, assim, eu vejo os meninos, eu não sei se aí em Foz do Iguaçu vocês têm uma planta, aqui a gente chama de malva santa. É uma planta bem aromática que a gente usa muito para fazer junto com cebola e beterraba para fazer xarope para gripe, né. E ela é muito aromática, mas muito mesmo. Então eu vejo os meninos, o de 8 e o de 6 anos, eles vão no quintal, eles tiram essas folhas de malva santa, eles passam no cabelo, aí eles chegam: "Mamãe, olha aqui, cheira o meu cabelo, tá perfumado". Ah, Eu que acho legal. isso muito, muito legal, né, e A Lilu fala com Babosa, Babosa, que é muito bom, comum, né? Ela fala: sim, você tá com dodói aqui? Você tá ferida? Não se preocupe. Mamãe vai pegar Babosa e já vai sarar. meu Ela fala: Deus, que passe, delícia. aham, ela já sabe. Então, nossos filhos, eles vão ser a versão aprimorada da gente, né? É uma delícia saber disso. Sim, sim, verdade, querida, verdade. Sophie, no sentido mesmo, assim, para quem está nos assistindo, ou a live ela vai ficar gravada, né, outras pessoas depois vão assistir, o que que você indicaria, aconselharia para quem quer começar a sua transição, para quem quer realmente, assim, poxa, é possível, vai fazendo a passagem gradativa dos químicos para os naturais, aquilo que é muito pesado no químico, né, vai se assumir. O Um que que você pouquinho aqui. aconselha? Pronto, eu acho que você voltou. Então, só porque cortou aqui, mas eu acredito Ah, que o tá. que, que eu diria? Eu diria assim, ó, se tu tá querendo fazer uma transição, alguma coisa tá te incomodando. Comece encarando esse bicho-papão aí, um por vez, sabe? É que nem para alimentação, um passo por vez. E também seja gentil com você, cada passo importa, cada esforço no sentido certo vai fazer a diferença, sabe? E mesmo que, eu tentei e não deu certo. A criança, quando ela está tentando caminhar, ela não vai ficar, eu desisto porque eu tentei e não deu certo. Eventualmente ela vai caminhar.
você vai ser a mesma coisa. Então, é o flúor que está cristalizando a sua pineal, que está te incomodando na pasta dental? Comece por aí. Por exemplo, né? Ah, é porque tu sabe que desodorante está correlacionado à incidência de doença neurodegenerativa como Alzheimer, e tu não quer isso para sua vida? Comece por aí, sabe? Comece pelos produtos mais comuns que tu usa com mais intensidade, aqueles que mais te incomodam, procure soluções por aí. E tu vai ver que é uma caixa de Pandora. Tu vai abrir, tu vai começar com aquele teu pó dental novo e tu vai ficar assim que nem guria de calça nova, como a gente fala, meu Deus, que poder que eu tenho, agora eu me livrei de um veneno, agora eu tô conseguindo sentir meu terceiro olho pulsar quando eu medito, aí sim, entende? E por aí vai. Eu acredito que tu tem que ir com o teu ritmo, não tem nenhum ritmo, nenhuma jornada que é melhor ou pior do que a outra, cada um seu ritmo, cada um o seu tempo, e é isso que importa. Ah, eu por enquanto não consigo fazer, mas eu achei uma menina lá na minha cidade que faz, estou comprando dela. Ótimo! Tudo Isso, pode, sabe? Porque isso. essa menina, ela precisa do seu incentivo. Lembre-se, o seu real é seu maior voto. Você está apoiando quem está construindo os cosméticos do futuro. Porque sim, cosmetologia natural é o futuro. O mundo de amanhã vai ser o mundo reconectado com a natureza. A humanidade já sacou isso daqui. Por isso que a gente está em crise. Crise nada mais é do que uma oportunidade de transformação. Então, nós Isso. estamos juntando todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia inteligente, toda a nossa coerência energética para fazer esse salto quântico em termos de viver nesse planeta com estas leis da natureza, né? Então, eu diria que bom que você sentiu essa vontade. Tu pode contar com a gente para compartilhar o máximo de conhecimento possível para deixar essa transição, que, como você diz, Daniela, né? Que não é fácil, mas que é uma coisa que traz uma qualidade de vida inacreditável. Sim, Tá? sim, querida. Então, é Sim. isso que nós temos no coração. E eu vou te falar, muitas vezes com meu marido, por que eu sempre tenho soluções baratas? Porque eu nunca fui muito bem paga no Brasil. Porque meu conhecimento, sabe, era pouco valorizado. Eu trabalhei principalmente como voluntária, como bióloga, né? Ah, eu tenho ideias legais, projetos legais, competências ótimas, mas receber o pagamento é outra história. Então, eu precisava criar soluções que fossem baratas para eu poder integrá-las, né? Perfeito, E eu falo, perfeito. vamos, um passo por vez, vamos se reconectar a essa natureza com prazer, com gosto. Eu elaborei muito material, tá? Tem, como você falou, tem e-books com bastante receita, tem videoaula, tem tudo que eu tô sempre gravando mais material. Eu tô aqui, sou uma pessoa humana, você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Não garanto que eu respondo no minuto, porque, como você falou, eu tenho dois filhos pequenos e eu faço muita coisa na minha vida, né? Não tenho televisão, viu? E aí as pessoas falam, oh, você consegue viver sem televisão? E eu Meu falo, gente, não Deus. tenho tempo para televisão. Nunca tive televisão. Sim, Sabe? Eu sim. tive televisão na casa dos meus pais. Saí da casa dos meus pais, nem que tu me desse uma televisão, eu não quero. Perfeito, querida, perfeito. Gente, e olha, assim, ela responde mesmo, viu? É como ela tá dizendo, ela tá dizendo aí que ela não responde na hora, mas ela nem demora tanto, tá? É, Ela bom, responde e, assim, eu sou suspeita para falar, os e-books da Sophie são maravilhosos, os cursos também, me cativa muito, Sophie, esse assim, entre inúmeras coisas, você é extremamente democrática. E isso me conquista muito, né, não é uma cosmetologia também para quem quer fazer a transição, mas tem muito dinheiro, né. É uma cosmetologia que eu acho fantástico, assim, no curso, às vezes você começava uma receita e você dizia: "Olha, vai na feira da tua cidade, todos os ingredientes de hoje você vai achar na feira". E eu ficava encantada com isso, né. A gente tem uma tradição de feira livre, como eu já te disse, muito forte
forte aqui no Nordeste, aqui no sertão, né, às vezes, tem bancas de feira, quando você vier aqui eu vou te mostrar, nós Você é temos doida. bancas de feira aqui que são farmácias naturais, Nossa, e o feirante é o farmacêutico, né, ele vai te dizer: "A casca de umburana serve para isso, a casca do jatobá serve para aquilo outro, o juá, a ameixa", e por aí vai embora, né. Então, adoro. aqui a gente tem uma tradição muito forte e, assim, foi um outro presente, Sophie, que você me proporcionou. Os teus cursos me fizeram resgatar a minha ancestralidade. Que Porque delícia. à medida que eu fui te ouvindo, eu fui lembrando que a os meus avós, como toda a família sertaneja, eles eram da roça, Sim. e aqui no sertão, toda família sertaneja, Sophie, tem uma erva, tem algo que a natureza oferta para cada mal do corpo, Ótimo. Que sabe. Então, riqueza essa assim, biodiversidade é. brasileira. É de uma conexão, querida, que exatamente, o histórico que a gente tem, né, de seca, de ausência de chuva, de privação de comida, desenvolveu com essas pessoas, é tanto que hoje a gente já tem levantado, assim, um trabalho de manutenção dessas tradições, já com receio de perdê-las, né. Nossa. Então, assim, pra você ter ideia, quando eu fiz o teu curso, eu fui conversar com a minha mãe, e aí a mamãe me conta que vovó pedia para vovô queimar uma planta aqui que se chama catingueira, que é justamente de onde vem a caatinga. Essa planta passava a noite inteira queimando, então no outro dia de manhã, ele ia lá pegar os pedaços de carvão e a cinza, vovó pisava tudo aquilo, guardava num potinho e com aquele carvão, num paninho enrolado, ela higienizava os dentes. Ah, Isso há 80 anos atrás, percebe? nossa. Quando mamãe me contou aquilo e assistindo o seu curso, eu disse: "Meu Deus, a minha avó fazia cosmetologia natural e eu não Com tinha ideia". certeza. Eu aprendi tanto assim, principalmente com as pessoas da zona rural aqui, porque eu trabalhei, Isso. bom, tu sabe, como sou bióloga, né? Eu correndo atrás das onças, e eu visitava as pessoas que moravam no quintal das onças, em volta do Parque Tá, Nacional, né? E eu tá. aprendi muita coisa também, sabe? Por exemplo, tem um remédio que é antiofídico, é contra as picadas de peçonhentos, né? E são Tá, 3 plantas, que é o cipó-miome, pariparoba e guiné. tá. Eles fazem, nós fazemos uma tintura ou em álcool de cereal ou em cachaça de alambique, e quando você ou um cachorro, porque funciona também para os outros mamíferos, receber uma picada de um urutum, de uma cobra muito venenosa, ou tu pode colocar ou diretamente na picada ou dentro aqui, sabe, para entrar direto na corrente Tá, sanguínea, se tu não tá. souber onde que foi. Então são conhecimentos super valiosos, sabe? São, querida. Sabão com mamona, sabão de cinza, Isso, essas coisas sabão de são cinza. sublimes, não podemos perder isso daqui. E mulheres, Isso, nós somos todas raizeiras, como digamos aqui. é Nós temos esse verdade. conhecimento correndo no nosso DNA. E a Sim, ideia é nós fazermos o que tu está fazendo, esse resgate de informação, para a gente assim fazer uma coletânea de todos esses conhecimentos de plantas. No Brasil, eu acho que uma vida não bastaria de tanta riqueza. é verdade, Mas querida. somos muitas mulheres, então a gente não precisa gastar toda a nossa vida uma pessoa só fazer isso, né? Sim, sim. Sofia, a gente já está caminhando aqui para encerrar. Eu também estou vendo você aí com a pequenininha no braço, não quero te cansar muito. Sei Não que se você tem uma preocupe, já estou rotina bem puxada. Querida, para quem ainda acha, Sophie, que todo esse papo pode ser coisa de gente excêntrica, né, de gente que, assim, nossa, elas não devem ter muita coisa para fazer, Ah, elas sim. elas se acham melhor do que as outras pessoas e tal. Para quem ainda tem alguma dúvida sobre o malefício de cosméticos artificiais, desses químicos, o que é que você ainda teria a dizer? Olha, eu acho que hoje, realmente, bom, eu elaborei sobre isso dentro do material que eu disponibilizo, porque eu acredito que isso daqui vai ser o que vai te motivar
a seguir em frente com a criação dos teus próprios cosméticos, né? Eu acho que hoje em dia tem muitos documentários que mostram, por exemplo, a realidade sobre essa questão da alimentação e, da mesma maneira, a realidade sobre como que funciona a indústria da cosmetologia convencional, né? Todos os testes em animais, esses produtos que se revelam assim, né, terríveis para a nossa saúde, para a saúde das nossas crianças, acidentes reais sendo relatados nas redes sociais. Então, assim, se você tiver dúvida, faça suas próprias pesquisas, consulte por você. Hoje, assim, a ignorância é uma opção hoje em dia. Tu pode ficar fechando os olhos e falar, eu não quero nem saber, então fique à vontade. Ninguém está impondo nada a ninguém. Só nós estamos aqui disponibilizando anos de estudo para quem já sentiu que não está muito legal e que está querendo sair, ou quem tem um problema de saúde bem agudo, de tanto, né, utilizar esses produtos que não condiz com a fisiologia do corpo humano e querem sair porque viram que a medicina não tem as respostas que eles estão precisando, tá? Muitas vezes, quando o problema é o uso, por exemplo, crônico, repetitivo de um cosmético, o teu dermatologista não vai necessariamente entender. Por quê? Porque ele não estudou isso daqui. Ele vai te dar corticoide. Não entendendo. Essa é a resposta do dermatologista, entende? E eu não estou menosprezando os dermatologistas. Só que eles não sabem. Uma vez minha mãe, eu acompanhei ela lá em Poitiers, lá na França. E minha mãe, ela tem um perfil alérgico muito forte. E ela estava com umas coisas aí no braço, e a minha mãe adora jardinar, né? E aí qualquer raspada nas roseiras e coisas desencadeia umas coisas horrorosas. Aí eu vi a pele dela e eu tratei com o quê? Eu tratei com limão, que é anti-inflamatório, e azeite de oliva, que é emoliente, hidratante, cicatrizante. Quando eu acompanhei ela na dermatologista, eu pedi para a dermatologista, falei, dá uma olhada nisso. Eu acho que ou foi lagartas, ou foi alguma coisa com uma espinha de planta. Aí eu falei para ela, eu utilizei limão e azeite, por isso, por aquilo. Ela olhou para mim e falou, eu não entendo nada disso, corticoide. Prescreveu corticoide. Porque ela falou, eu não entendi nada disso. Ela foi muito honesta comigo. Perfeito, entende? Querida. Sim. Então, sim. assim, quem não ainda fica... Eu acredito que, assim, quem não ainda acredita nisso, no porquê da coisa, ou acha que a gente está na teoria da conspiração, que faça a sua pesquisa. Não, porque eu escuto isso muito. Tem gente que fica negando o óbvio. A verdade, ela tem 3 estádios. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é rejeitada com muita violência. E depois, inevitavelmente, porque ela é verdade, ela será aceita. Então, assim, nós estamos no segundo passo em termos de despertar consciencial. Muitas verdades estão aparecendo, já passou da fase, agora é tipo, vamos com tudo, repudia, negar, isso aqui não dá. Não dá, porque querida. não é porque você não acredita que uma verdade deixa de ser verdade. Não é porque você não acredita nas leis da natureza que elas deixam de se aplicar. Exatamente. Então, o tempo trabalha para nós, minha linda. Verdade, Sophie. E assim, muita luz para todo mundo, só isso, né? Sim. E é impressionante, Sophie, como é isso, é um descortinar, né? Esse processo é um descortinar, e como a gente se dá conta, né, de que não precisa, né? Não somos tão... É interessante porque a indústria entrou também nesse esse falso marketing, o marketing perverso, né? Sophie, há uns 5 anos atrás, se eu entrasse numa farmácia, eu comprava o creme para o fio do meio, até o creme para a cutícula do dedo mindinho do pé esquerdo, sabe? Assim, eu saía com sacolas, né? Até um dia, mesmo antes da minha transição, eu parar e me perguntar assim: nós somos tão imundos assim? Nós somos tão sujos, né? A gente tem que se higienizar, tem que cheirar. Tem uma coisa muito rica que você fala nos cursos, é quando você traz como a indústria tornou mal nossos processos fisiológicos naturais. Então, transpirar é o fim do mundo. Não é?
A gente está né? com nojo das coisas erradas. Perfeito, perfeito, querida. Isso, exatamente. E O cheiro de neném não é a coisa mais deliciosa que tem? E o é, cheiro de neném é o quê? é, Cheiro de leite materno derramado. É um cheiro de pele, porque a gente não usa, isso, os meus bebês não usam perfume, sabe? No máximo, eu vou usar uma água de rosa, eu vou pingar, sabe? Uma gotinha de óleo essencial de lavanda de boa procedência e eu vou borrifar aqui, ó, no pijama, né? Aqui, daí tu tem a fralda de pano, então não vai estar em contato com a pele do bebê. Se eu quiser, e olhar aqui, acontece muito raramente, porque para mim, cheiro de nenê natural é a coisa mais deliciosa do mundo, entende? isso. Mas é isso, eu estava te falando na aula que eu pedalei porque, assim, eu gosto muito de pedalar, né? E eu chegava, se Foz do Iguaçu, às vezes tem 50 graus, e eu chegava pingando de suor, porque eu adoro pedalar para valer ainda, né? Mas para mim, transpirar é uma coisa extremamente saudável. Eu não tenho nojo. Claro que eu não vou ficar abraçando todo mundo, beijando todo mundo, pingando nos outros, né? Claro. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. E eu me prometi na época, eu falei, se um dia eu tiver pessoas trabalhando comigo, eu vou oferecer para eles uns locais onde eles podem tomar banho, chegando de bike no trabalho para poder tomar um bom banho gelado, como eles quiserem, e ser refrescado, porque transpirar é desintoxicar. Pelo Isso, contrário, essa pessoa vai cheirar bom depois, entende? isso, A gente isso. mas E agora esses produtos industrializados, as pessoas falam, sendo que é um puro veneno. Estamos com nojo das coisas erradas. exatamente, Sophie. E a gente não percebe, né, que quando há uma desintoxicação de dentro para fora, esse transpirar ele melhora também, né? Claro, Tudo muito, melhora, tudo, muito. tudo melhora. Isso é muito bom que você trouxe à tona, porque quando você estava falando, eu tive essa ideia. Você estava falando, os cosméticos naturais, a gente vai fazendo e tudo mais, mas a beleza, ela vem realmente de dentro para fora. Por isso que eu sempre falei da alimentação e da cosmetologia. Porque quando você cuida, mesma coisa, para que ser mãe com 40 anos? Se você cuida da tua alimentação, se você respeita as leis da natureza, você não vai estar acabada com cara de vó. Nós não estamos com Uhum, cara de vó. A gente não está uhum. ovulando à toa. Entende? Isso, Então, é bem isso. Não adianta que seja cosmetologia natural ou industrial, se você está cheio de pereba no rosto porque teu intestino está gritando socorro, não isso. adianta. Seja plantinha, seja produto químico, não vai resolver. A gente tem que sempre ir na fonte dos nossos problemas, tá? Isso, querida, isso. Bem, eu estou vendo aqui no chat, Sophie, vou ler alguns comentários para você. A Dora, que é uma querida aqui também da universidade, colocou muita luz, gratidão. Tailane, que está participando. Sophie, você é cheia de sabedoria e simplicidade, encantadora, muito bom ouvir Amém. você. Tem um colega nosso aqui também que agradeceu. Deixa eu ver aqui. Ai, eu não estou achando. Ayrton, se você puder, querido, projeta a fala de Milton. Ah, achei! Ele colocou assim: "Que live maravilhosa, Dani, muito obrigada, juntamente com Sophie, por nos apresentar a cosmetologia natural". Eu Um fico prazer. muito feliz, Sofia, assim, mais uma vez eu quero externar a nossa gratidão. Espero que essa seja a primeira de muitos encontros que a gente faça contigo. Mais uma vez está aí o convite, quando essa fase toda se acalmar, quando você já estiver aí com os projetos também, você vir aqui no sertão, você vir Vai conhecer, a ser um gente prazer. pensar num evento com outras pessoas, quem sabe nós temos muitas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, eu Bom, adoraria te levar a essas comunidades, eu vou sabe. aprender muito. Falo e me arrepio toda, querida, sabe, assim, Ai, a gente poder assim, de coração, sabe, Sofia, eu sonho desde que te conheci nos cursos, eu sonho em te trazer aqui, para você também conhecer um pouco desse pedaço aqui do Brasil e das nossas tradições. eu quero, com certeza. Será uma honra, linda. Deixa só essa daqui caminhar um pouco, Claro, porque claro. 8 quilinhos eu posso dizer que no braço pesa. É verdade, é verdade, Mas vai é ser um verdade. prazer. Eu, Ai, na vai ser verdade, perdão, sim, eu conheci o Brasil pelo Nordeste, na cidade de João tá, Pessoa. E foi uma perfeito. paixão, paixão total. Isso daqui 20 e poucos anos atrás.
Sim. E então, assim, para mim, sabe, fazer essa vai ser uma peregrinação que eu quero muito fazer, que o Brasil eu amo ele inteiro, assim, de A a Z, sabe? Sabe, eu me identifiquei tanto com esse local, com essa cultura, com essas pessoas, com essa natureza, que é o meu sonho poder fazer esse tour pelo Brasil. Eu quero ir do Perfeito, norte ao sul, então tu pode ter certeza perfeito. que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter essa grande felicidade de poder estar reunido fisicamente, de poder ter essa troca com essas comunidades que você acompanha. E eu agradeço imensamente pela oportunidade, pelo convite, pela vibração maravilhosa sua, tá? Nós que agradecemos mais uma vez, Sophie, e eu já estou aqui, tu falando, e eu já imaginando os meus 5 com as suas 2, tomando um bom banho no Rio São Francisco, assim, um Oh, domingo inteiro, elas às amam margens do água. Rio São Francisco, pronto, então vai dar certíssimo. Querida, toda a nossa gratidão a você e obrigada. Obrigada a Obrigada, vocês. Sophie, por ter escolhido o nosso país. Ah, Obrigada por você aqui e saiba que você traz muita bênção, muita luz para a vida de quem te conhece. muito Obrigada, obrigada, um obrigada, prazer. querida. Muito obrigada pela oportunidade. Até logo. Beijo. Abraço, abraço. Tchau, tchau. Tchau.